Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos abrir no livro, no Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos compartilhar essa noite uma história bíblica, verdadeira, que muitos de nós já lemos, assistimos filme, ouvimos muitas pregações, mas a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque cada vez que a gente senta para ler a mesma passagem, o mesmo texto, o Espírito Santo sempre mostra algo diferente para nós. Esse é nosso Deus, o Deus sem limites, que tem a sabedoria, o Deus criador de todas as coisas. Em 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11 somente, mas a história vai continuar, mas eu não vou ler aqui porque eu quero ganhar tempo. Depois você lê os detalhes na sua casa, mas vamos ler só do versículo 1 ao versículo 11 para nós entendermos só o início, e depois você vai acompanhando comigo aí outros versículos que nós vamos observar. Diz aí a palavra do Senhor sobre a história de Davi e Golias. Versículo 1: Ajuntaram os filisteus. Todos abriram? Todo mundo aberto? Amém? Glória a Deus. Então versículo 1: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azecá, e em Éfes-damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Então nós temos aqui dois povos, de Judá e os filisteus, o povo inimigo filisteus. 3. Os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado, e entre eles o vale. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. Diga comigo, guerreiro. Para você entender quem que é esse homem. Esse homem que vai descrever a palavra não é um homem qualquer, não era um Zé Mané, não era um cara que não conhecia de nada sobre guerra, pelo contrário, era um guerreiro poderoso, experiente em guerra. Diz o texto 4: Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 ciclos. Trazia grebos de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 ciclos, e diante dele ia o escudeiro. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhe: Por que saíste a ordenar a batalha? É uma pergunta. Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Outra pergunta. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel a palavra do filisteu, espantaram-se e temeram-se muito. Veja só esse homem, chamado Golias. A medida dele, 6 côvados e 1 palmo, seriam hoje mais ou menos aí 2,75 metros. Olha o tamanho do homem.
O homem guerreiro. Já se encontraram esqueletos daquela região de Israel, aquela região lá, de até 3,20 metros de altura. Esqueletos de até 3,20 metros de altura. Golias tinha 2,75. Escuta, a armadura desse homem, que era uma cota de malha para proteger o peitoral dele, o peso que fala aqui, traduzindo para o português, é 57 quilos. Então veja só, um homem de 2,75 m, que carregava só a armadura dele aqui, 57 quilos. Quem tem 57 quilos aí? Carregava você nele, para você ver o tamanho e a força que esse homem tinha. O texto diz que a ponta da lança dele, a ponta da lança, não estou falando nem da haste, a ponta da lança pesava 7 quilos. Ele segurando a lança aqui, ele segurava a ponta ali, 7 quilos no braço. Esse homem era guerreiro. Saul falou para Davi, quando Davi falou que ia enfrentar, ele falou: Davi, você não pode correr, porque ele é um homem experiente em guerra. Escuta, hoje eu quero pregar sobre como vencer gigantes. Todos nós temos adversários. Todos nós temos adversários. Todos nós temos gigantes que nos desafiam. Exemplo: enfermidades. É um gigante que desafia você. A enfermidade que não deixa você levantar de manhã, de você não deixa disposição para trabalhar. A enfermidade que um parente teu tem, que te ocupa o tempo, que desgasta você junto, sofre junto. Todos nós temos gigantes. Outro exemplo, problema financeiro. Muitos têm problema financeiro, desemprego, ganha pouco. O Brasil está vivendo um momento difícil. Estamos passando por momentos difíceis na nossa economia. Isso, querendo ou não, reflete na nossa vida, reflete na minha, na sua. E aí eu planejei uma coisa, fiz para me pagar em tantas vezes, aí vem um problema desse de economia, eu perco o emprego, agora eu tenho um problema financeiro, um gigante que eu tenho que enfrentar, a conta se acumula cada dia, vai aumentando, e eu começo a me perder, eu começo a me preocupar, eu já não começo a dormir direito. É um gigante que tira o meu sono, um gigante que me assombra, um gigante que me desafia todo dia quando eu levanto para amanhã, sabendo que tem um cobrador na minha porta, cobrando a dívida. Pessoas que amamos, que estão escravizadas pelo diabo. O diabo está detonando essa pessoa, e eu de fora vendo aquilo ali, eu passando luta. Está na minha esposa, está no meu esposo, está no meu filho, na minha filha, está na minha mãe, está no meu pai. O diabo assolando, e aquilo ali tem me incomodado, aquilo tem sido adversário para mim. Tenho orado por aquilo ali, tenho ocupado o meu tempo com aquilo, tentado ajudar essa pessoa, mas o adversário escravizou ela, o adversário judia dela, escravizou. Então eu tenho esse gigante para ser vencido também. Outro gigante, pessoas que nos perseguem, aquela pessoa do serviço, aquela que te ama, só que ela não fala que te ama, porque ela não te ama. Aquela, se pudesse, ela ia dar risada no teu enterro. Aquela que te persegue sem você fazer nada. Você está na tua, chega lá para ganhar o teu pão de cada dia, mas ela vem pisar no teu calo. É um gigante que você tem que vencer. Não para matar ela, misericórdia, mas para mostrar a ela que existe um Deus que ama a vida dela também, e o Deus está em você, que vai amar a vida dela também. Mas tem gigantes.
Gigantes também nos problemas de casamento. Muitas vezes você pensa que o gigante é o teu esposo ou a tua esposa. Não. Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, contra os principados, potestades, espíritos dominadores que estão por trás da pessoa. Mas o inimigo faz com que eu ache que o gigante, que o adversário que eu tenho que destruir é o meu esposo ou a minha esposa. Não, o gigante está atrás do teu relacionamento. É com ele que você tem que lutar. Outro gigante também que a gente tem, esse aqui é um dos mais complicados. Esse gigante que eu vou falar. Por quê? Porque está em mim. É um gigante que eu preciso matar dentro de mim. Muitas vezes são vícios e muitas vezes são temperamentos, comportamentos errados que contrariam a palavra, mania, jeito. Sou explosivo, sou carrancudo, não gosto de ninguém, falo mal, amaldiçoo, brigo, xingo, tenho pavio curto. É um gigante que está matando você a cada dia porque te afasta de Deus. Quem tem esse comportamento peca contra Deus, peca contra o próximo. Esse gigante está te matando e você não está percebendo isso. Esse é um gigante que precisa ser caído na nossa vida. E Deus me deu essa palavra aqui para você hoje, que está enfrentando gigantes. Pode ser mais que um problema, mais que uma dificuldade. Se tem algumas aqui só para você entender, mas pode ser mais problemas aí. Deus me deu essa palavra aqui, meu irmão. Por quê? Para que você aprenda como vencer ele. Como vencer esses gigantes. Escuta, eu vou falar uma coisa para você também. Antes de eu falar as 4 coisas que Deus colocou aqui para mim falar, como é que a gente vai vencer esse gigante, pastor? Esse gigante na nossa vida, o que acontecia também aqui. Pega o versículo 16 aí. Olha o que Golias fazia. Versículo 16. Durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde. O que acontecia? Durante 40 dias, o gigante chamado Golias ia lá na tribo de Israel e se apresentava. Cadê o cara que vocês vão dar para lutar aqui para a gente fazer o mano a mano e quem perder vira escravo do outro? Cadê? 40 dias. Sabe o que Deus falou para mim? Quando eu estava montando essa palavra, Deus falou para mim assim, ó, o gigante, todo dia, ele vai te confrontar de manhã e à tarde. Todo dia ele vai lá para tirar a tua paciência, para te atormentar, para tirar você da presença de Deus. Todo dia, de manhã, que hora, pastor? Da hora que você acordou até meio-dia. E à tarde, de que hora? Da meio-dia e 1 até o final do dia. Todo dia. 24 horas o gigante vai te confrontar. Ele vai querer matar você, destruir você, arrebentar você. Meu irmão, não tem jeito. O que Deus quer falar para você hoje é o seguinte: ou você luta ou você morre. Gente, que silêncio esse. Ou luta ou morre. Não tem escolha. Não tem. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. 24 horas. 24 horas ele tenta você. 24 horas ele vai usar pessoas para matar, roubar e destruir você. 24 horas por dia. Todos os dias. 40 dias o Golias vai lá. Por que 40? 40 tem um simbolismo da Bíblia. 40 significa tentação. 40 dias, 40 anos, 40 dias de jejum no deserto, provação. 40 dias. Esse é o significado desse número na Bíblia. Pode olhar. Pode olhar. Não tem jeito. O diabo vai investir sobre você todo dia, de manhã e à noite. Pastor, e como é que eu faço? Por isso que muitos, quando não reagem, morrem.
Ou mata ou morre. Escuta. Se você não reagir, você vai morrer. Se você não reagir, você vai morrer. Não estou falando morte física, não estou falando morte espiritual, morte de todos os conceitos. Ele mata, meu irmão. Jesus deixou claro, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então vamos aprender hoje isso aqui. Olha só. O medo, a dúvida e outras coisas mais tomam conta do nosso sentimento. Olha o versículo 11 aí. Ouvindo Saul, que era o rei de Israel naquele momento, e todo Israel, as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha só. Espantaram-se e temeram muito. Às vezes nós achamos, meu irmão, que nós somos pequenos demais para enfrentar os gigantes problemas que surgem diante da nossa vida, ou na nossa vida. O povo de Israel estava como muitos que aqui estão hoje, enfrentando gigantes e achando que não pode. E aí o que acontece? O Israel não sabia o que fazer, meu irmão. A perturbação foi, presta atenção nos detalhes que Deus coloca na Bíblia. A perturbação foi 40 dias. Escuta aqui! Não é para acordar só, tá? Não fica pensando não. A perturbação foi 40 dias. Por que foi 40 dias? Por que foi 40 dias? Deus está mostrando para nós o seguinte: que em 40 dias não teve um que deu solução para o problema. Não teve um que quis encarar Golias. Em 40 dias não teve um que se mexeu, que fez algo para mudar aquela situação. Não teve. O que acontece com nós hoje? Enfrentamos o problema, entendeu? E a gente não sabe o que fazer. Enfrentamos o problema e não tem ninguém que tenha coragem de lutar contra aquilo. Enfrentamos o problema e nós desanimamos, como eles desanimaram. Enfrentamos o problema e o medo nos abate, como abateram eles. Enfrentamos os problemas e nós ficamos apavorados com o inimigo. Você não tem que ter medo do teu inimigo. O diabo, Satanás. Pastor, não fala essa palavra não, pastor. Nossa, não fala não. Diabo, Satanás, antiga serpente, usurpador, acusador, capeta. Não tem que ter medo dele. Ele que tem que ter medo daquilo que está em você, que é o Espírito Santo. Ele precisa temer o Espírito Santo. Enche de Espírito Santo. Larga de ser medroso. Deus não chama medroso. Para lutar com o diabo, Deus chama pessoas valentes, pessoas guerreiras, pessoas cheias de fé, cheias de poder de Deus. Tem gente que paralisa diante do inimigo. As coisas vão empurrando. Golias chegou. Ó, arruma um cara aí, mano a mano. Ó, você vê como é que Golias se achava, né? Não tinha medo de ninguém. Arruma qualquer um aí, ó, desse exército, qualquer um. É mano a mano comigo. Quem perder vira escravo do outro. O povo vira escravo. Uma aposta enorme. Numa luta ia definir toda a vida de uma nação. Olha só. Mas Golias, meu irmão, ele botava fé nele. Golias, ele acreditava no potencial, na experiência dele, na força dele, no tamanho dele. Era arrogante, mas ele acreditava. E aí então faz o primeiro dia o desafio, de manhã ninguém aparece, à tarde ele vai lá e faz novamente o desafio. No primeiro dia ninguém fez nada, ninguém tomou nada, todo mundo ficou atemorizado, paralisado, preocupado com o inimigo. Ele volta no segundo dia e faz o mesmo desafio. Cadê o cara? Vai de manhã, ninguém aparece, à tarde. Meu irmão, o nego foi empurrando o problema, e foi empurrando o problema, e foi empurrando o problema, e passou um dia, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 35 dias, 40 dias, até que apareceu um baixinho,
piquititico, bonitinho, chamado Davi. Parou no 40. Por que parou no 40? Porque apareceu Davi. Senão eu estaria aqui. 3.500 anos, Golias. Até hoje. Quem é que vai lutar comigo? Parou porque levantou um homem simples, humilde, mas dependente do Espírito Santo de Deus. Um homem corajoso, porque confiava no Deus dele. Escuta aqui, meu irmão. Até quando vai a tua luta? Até quando você vai deixar o diabo pisar em você? Até quando você vai deixar o diabo ir lá no teu arraial, lá na tua casa e confrontar com você? Até quando você vai deixar ele colocar o dedo na tua cara e falar assim: eu estou te esperando, seu fracote? Até quando? Para! Igreja, acorda! O sacrifício que foi pago naquela cruz não foi brincadeira, não é balela, é poderoso, sacudiu o inferno, a morte não pôde segurar ele. Ele ressuscitou o terceiro dia, mostrando para você que ele venceu, e você vive um Deus hoje. Para com isso. Para com isso. O teu Deus é melhor que aquele outro Deus. O teu Deus, Jesus Cristo, é melhor que qualquer outro Deus. Mas o inimigo tem confrontado você todo dia. E você tem empurrado com a barriga. E o inimigo na porta da tua casa, na porta da tua tenda, confrontando você diante da sua família. E você vai empurrando ele para frente. Vai empurrando ele. Eu não posso, pastor. Para! Ei, escuta aí, meu irmão. Que crente você é? Que crente você é? Sabe por que Golias está aí na tua vida? Sabe por que o gigante está? Porque você não matou ele ainda. E sabe por que gigantes existem? Para filhos de Deus cortar a cabeça dele. Eles foram criados para ser derrotados por nós, cheios do Espírito Santo. Os problemas vão vir sim, mas nós temos o poder de superar todos eles no nome de Jesus. Então ou você se mexe, ou você mata, ou você vai ser envergonhado na sua casa. Ou você mata, ou ele mata você. Ou você mata, ou ele te rouba aquilo que você tem. Vai te roubar a tua saúde, vai te roubar o teu casamento, vai te roubar a tua vida financeira. Ou você mata, ou você perde. Não negocie com o diabo. Chuta ele em nome de Jesus. Eu estou ficando exaltado. Eu começo a ficar nervoso e eu quero jogar óculos. Escuta aqui. Nem comecei a palavra ainda. Estou na introdução. Pastor, como é que eu venço o gigante? Number one. Desculpa eu gastar meus inglês para vocês. Number one, primeira coisa. Vou falar 4. Primeira. Você não deve fugir da luta. Tenha fé. Vou repetir. Você não deve fugir da luta. Tenha fé. Vamos ver o que Davi fala aqui? No versículo 32. Não vou ler tudo, irmão. Depois você lê na casa do detalhe. Vou pegar aqui o que Deus falou para mim. Versículo 32. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá pelejar e pelejará contra ele. Olha só. Davi fica tranquilo, Saul. Ninguém fica atemorizado, ninguém fica preocupado, fica em paz. Eu, teu servo, vou pelejar contra Golias. Primeira coisa, como é que se vence o inimigo? Não fuja dele. Por que está fugindo? Por que está fugindo? Por que está fugindo daquilo que tem te confrontado? Por que está fugindo do problema que tem
vindo sobre você. Põe teu joelho no chão, meu irmão. Proclama um jejum. Levanta cheio do Espírito Santo e chuta o rabo do diabo. Chuta ele. Chuta ele. É assim que funciona. Jesus disse em Lucas 10:19, é o meu versículo. Se você pega para você, o meu é: eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada te causará dano algum. Escuta, diabo, eu vou levantar todo dia, vou expulsar você no nome de Jesus, vou libertar em nome de Jesus, vou pisar em você em nome de Jesus, vou te humilhar em nome de Jesus, e você não põe a mão na minha vida, porque Lucas 10:19 me ampara. Não põe a mão na minha vida, não põe a mão na minha família, não põe a mão nos meus bens, não põe a mão na igreja do Senhor Jesus. Todo dia eu faço a oração, de manhã, todo dia eu falo com ele assim. Eu já saio já decretando que eu... Escuta, diabo, você não põe a mão. Eu falo para ele, eu não falo para Deus, eu falo para ele, estou na ordem dele. Você não põe a mão, e não põe mesmo. Primeira coisa, meu irmão, para vencer o Golias, o gigante, o problema na sua vida, não tenha medo dele. Por que está tendo medo? Alguém, escuta aqui, vou te falar uma coisa, vai mudar a sua vida. Vai mudar. Vai mudar a sua vida. Nem se for de casa, você vai mudar um dia. Escuta. Alguém, presta atenção. Oi. Você está de presidiária hoje, cara? Presta atenção. Alguém tem que lutar com o gigante. Até quando vai se empurrar com a barriga? Alguém tem que lutar com o gigante. Então fala para o teu irmão estar do teu lado para ele não dormir. Fala assim: alguém tem que lutar com o gigante. Escuta. Alguém tem que lutar com o gigante. Agora eu vou dar uma apertada aqui, aquela apertadinha de leve nos marmanjos, nos homens, os que se acham. Quem tem que lutar com o gigante? Na família, quem tem que lutar com o gigante? Vou ser mais específico. Quem tem que puxar a fila? Ô Marcão, agora você está esperto, hein? É o cabeça da casa. É o cabeça da casa. Está vendo alguma coisa errada? Esposa, levanta, vamos orar. Pega as crianças, pega os 10, põe em fila aí. 10 crianças duras, hein? Vamos colocar todo mundo em oração. Vamos fazer um levante aqui contra o diabo. Ele quer tomar conta da nossa vida, mas nós vamos arrebentar com ele agora. Vamos fazer uma intercessão aqui. Agora escuta aqui, irmão. Tem uns irmãos aí que falam para você: misericórdia de Deus, hein? Vem cá, irmãzinha. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aqui é ao vivo, irmão. Aqui é ao vivo. Aqui é ao vivo. Vamos supor que essa seria minha esposa. Tá? Tamanho é igual. Desculpa, amorzinho, te amo, querida. Eu tenho oração por você, não bate capota. Lembra-se disso. Escuta. Aí a esposa fala assim: amor, tem um barulho lá fora, à noite, 3 horas da manhã. Amor, repreende aí. Espera aí, irmão, tá falando com gente aí fundo aí. Jeová tá falando aí no fundo, calma. 3 horas da manhã tem 3 horas. Amor, o barulho continua. Você é machão. Amor, repreende isso aí. Amor, mas o barulho tá grande. Tá bom, amor, vamos lá então ver. Vamos lá ver. Escuta, pera aí, vamos lá ver. Aí ele vai, pega a chave da porta, abre a porta, e a esposa do lado dele. Aí ele faz assim, ó.
Põe a esposa na frente. Cadê o homem da casa? Deu um exemplo aqui bobo, só para você entender. Cadê o homem da casa? Cadê o homem que ora? Cadê o homem que quando a coisa pega, ele fala assim, levanta em autoridade? Cadê o homem da casa? Vou dar pancada no homem aqui. Sim, todo mundo tem que interceder, todo mundo tem que orar. Família que ora, família, diabo não entra não, meu irmão. Casal que ora, não tem boca. O negócio começa a mudar. Mas quem puxa a fila tem que ser o homem, é o sacerdote. Alguém tem que lutar contra o gigante. Quem vai lutar? Mas aí, pastor, lá em casa, o seguinte, a irmãzinha fala, pastor, lá em casa, o meu marido é Lázaro, é um morto. Então, minha irmã, eu vou ter que falar para você que você vai ter que lutar contra o gigante. Pastor, quem não tem marido mora sozinho? Então, mas é o que eu estava falando, eu chegar aí, se o marido é morto, nem pode estar vivo, está morto também. Escuta, aí você tem que fazer, e aí, pastor? Aí você vai ter que lutar, minha irmã. Alguém tem que lutar com o gigante. Alguém tem que lutar com o gigante. Se não tem o marido, se o marido é morto, vivo, zumbi, luta você. De repente o jovem fala, pastor, mas lá em casa nem o marido do zumbi, a minha mãe também é zumbi. Para que minha mãe foi contaminada, foi mordida por ele. E virou zumbi também. É 2 zumbis lá, pastor. E o negócio lá em casa está feio. Então eu vou falar, filho, filha, alguém tem que lutar contra o gigante. Manda oração em cima. Vai para cima. Ora pela sua família, ora pela mudança, ora pela conversão, manda o diabo embora. Quando eu me converti, eu fui o primeiro a me converter na minha casa. Fui o primeiro. Minha mãe está aqui, é prova disso. Minha mãe que eu amo, era macumbeira igual eu. Não adianta negar. Não adianta. A macumba dela falou que era macumba boa. Mãe, não vou falar os podres. Não vou falar os podres. Fica tranquilo. E eu me converti. E eu comecei então a orar pela conversão da minha família. Pela conversão da minha família. Comecei a determinar, Senhor, salva a minha família também. Comecei a lutar, comecei a repreender o diabo, comecei a repreender os... Aí minha mãe se converteu, aí meu outro irmão se converteu, aí o outro se converteu, aí meu tio se converteu, aí foi aquelas coisas. Meu Deus do céu, Senhor, salva todo mundo mesmo. Salvou o frade. Aí eu vi a misericórdia de Deus. Deus realmente ama a todos. Quando salvou meu tio, aí foi salvando minha tia, aí foi salvando. E hoje quem não se converteu não frequenta mais nenhum espiritismo. Honra e glória do meu Deus. Mas alguém teve que fazer o quê? Enfrentar o gigante. E o primeiro gigante que eu enfrentei foi o quê? A fé da minha família, que era uma fé num Deus falso, que era uma fé errada, e foi o primeiro gigante que eu enfrentei. Mas alguém tem que enfrentar o gigante. Escuta, meu irmão, o gigante está aí, o problema está aí, a dificuldade está aí. Vai no marido é o zumbi. Vai na mulher, a mulher tem que enfrentar, a mulher também, o zumbi vai no filho. Agora, se o filho também for um zumbi, chama o pastor. Chama o pastor? Aí lascou. Aí levanta o intercessor. Só vai para o intercessor. Alguém tem que segurar esse gigante aí. Escuta, meu irmão. Davi fala assim no versículo 37. Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Olha só o que Davi fala. Ou em outras palavras, ele fala assim: eu não vou fugir, porque Deus já me livrou
de outras situações e vai livrar dessa também. Davi fugiu, meu irmão? Não, ele foi para cima. Escuta, vai para cima. Alguém tem que segurar esse gigante aí. Alguém tem que confrontar ele. Alguém tem que peitar ele. Senão ele vai continuar na tua vida. Qual que é o gigante? Financeira, doença, família, casamento, filho, vício, problema com você? Meu irmão, enfrenta. Enfrenta, senão ele vai continuar cutucando você todo dia. Todo dia. Enfrenta. Esteja uma posição ativa. Não fuja das lutas. Jesus falou em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Hoje ele ajuda a vencer. É em Jesus que a gente vence. Vou para o segundo tópico. Primeiro tópico para finalizar. Vou falar aqui a verdade para você. Vou falar a verdade para você. Quer você aceite ou não, vou falar a verdade para você. Preste atenção. Essa frase vai mudar a sua vida. Escuta. Você não sabia, vou te falar hoje. Você também foi chamado para enfrentar gigantes. Você foi chamado para enfrentar gigante. Pastor, mas eu sou pequenininho. Davi também era. Pastor, eu não sou ninguém. Davi também era. Pastor, eu não tenho nem profissão. Davi também era a profissão mais simples daquela época. A mais corriqueira, a mais normal. Pastor de ovelhas. E ele foi lá, saiu lá de trás de todo mundo e foi lá e venceu Golias. Segunda coisa, como é que eu enfrento? Como é que eu venço gigantes? Você não deve aceitar as adversidades como normal. Segundo, você não deve aceitar as adversidades como normal. Está tomando porrada e está achando que está tudo certo. A coisa está pegando lá na tua casa e você fala assim: é provação. É provação, pastor. Estou passando pela prova. Deus não tenta ninguém, viu? Porque ele não pode ser tentado. Jesus falou: no mundo tereis aflições, porque o diabo vai produzir isso em você. Aquela luta lá na tua casa, a enfermidade que você tem, problema financeiro, problema de saúde, problema do casamento, Deus não colocou em você. Quem colocou foi o diabo. Agora quem vai tirar é Deus. Quem vai tirar é Deus. Quem colocou foi o inimigo, mas quem vai tirar é o Senhor, Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Olha só, vamos ver se Davi aceitou a provação, a adversidade como normal. Olha só, versículo 42. Olhando o filisteu e vendo Davi, Golias olha para Davi, olha para ele e fala assim: o desprezou porque era moço ruivo de boa aparência. Primeira coisa que Davi sofreu quando trombou com o gigante: desprezo. Golias desprezou ele porque é pequenininho, ruivo, mocinho, aparência boa, tadinho dele. Vou jantar ele e vou palitar os dentes que sobrar. Olha a segunda. Disse a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Uma pergunta de Golias para Davi. O filisteu pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Agora lá, desprezou e amaldiçoou. Olha só, versículo 44. Disse Davi: venha a mim e o Golias ainda: darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha só, o confronto, a ameaça, desprezo, tirou o sarro em Davi. Está vindo com um pauzinho para cima de mim. Amaldiçoou Davi e falou que ia matar ele e jogar o que sobrar para as aves comer. Davi aceitou a adversidade? Davi vira para ele e fala assim: disse Davi ao filisteu, 45:
Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus aí? E bater para o Senhor. Olha só. Glória a Deus. Escuta. Não aceite aquilo que o inimigo fala para você. Não aceite. O inimigo fala para você assim: quem é você? Quem é você? Quem é você? Você está com esse Jesusinho aí? Você quer me tirar, mandar embora com esse Jesusinho que você vive aí? Quem é você? Você está com a tua vida arrebentada, o inimigo fala. Você não vai sair do lugar que você está. Você está na lama e vai ficar na lama. Você está no pecado e vai ficar no pecado. Você não vai se levantar. O inimigo fala para você. E ó, eu vou te matar. E vou jogar você para as aves comer. E aí você aceita. Você aceita todo confronto, adversidade. Você acha tudo normal. Ei, escuta. Não aceita as adversidades da sua vida como normal. Se levanta. Diabo, você vem a mim com espada ou lança, mas eu vou em ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome de Jesus agora, porque estou vendo na graça. É no nome de Jesus que eu vou contra você. Você não vai me afrontar mais. Se você não vai mais me afrontar, eu não sou isso que você está falando. Eu sou sim um filho de Deus. Toda maldição lançada contra mim perece agora no nome de Jesus. E você não vai tocar a mão na minha vida, porque Lucas 10:19 diz que eu vou mandar você embora, vou pisar em você e você não põe a mão na minha vida. Você está entendendo, diabo? O negócio é isso aqui. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é o contrário. A gente está aceitando o inimigo falar besteira no nosso ouvido e a gente fica quieto. Nós estamos aceitando os problemas, as adversidades e estamos ficando quietos. Nós estamos aceitando as lutas, as desgraças que acontecem na nossa vida e nós estamos ficando quietos. E ainda falamos que não, Deus está me provando. Levamos ainda o problema achando que é Deus que está trazendo problema para mim. Meu irmão, Deus não está trazendo problema para você não. Deus quer te salvar, meu irmão. Escuta, Deus quer te salvar. Deus não veio para te matar. Deus não veio para te punir. Deus não veio para arrebentar com a tua vida. Deus veio para te salvar. Ele veio para dar vida em abundância. Para de pensar de forma nisso. Pessoal, pastor, estou sofrendo, Deus está acabando comigo. Que Deus que é esse que eu não conheço? Esse não é meu Deus, não. O meu Deus é de vida. O meu Deus é de transformação. O meu Deus é de vitória. Esse Deus que eu creio. Não, pastor, mas é para me lapidar. O diabo está te lapidando. Está te comendo. Não é Deus, não. Deus corrige. E corrigir é diferente de castigar. Castigar você põe lá no tronco, pendura de cabeça para baixo, bate na sola, bate no cara, põe o saco na cabeça, fecha aqui para sufocar ele, ele fica assim. Isso é castigar. Corrigir é diferente. Filho, vem cá. Filho, vem cá, amorzinho. Filhinho, abraça ele. Filho, você errou, querido. Mas eu te perdoo. Arrepende que eu te perdoo. Vem cá, colinho do papai, vem. Sobe. Colinho. Porque Deus é pai. Vem aqui, filhinho. Você entendeu, filho? Não faça mais isso. Você está entendendo? Estou entendendo, pai. Então agora vai brincar, vai. Vai. Põe no chão, vai brincar. É assim que Deus faz. É assim que Deus é amoroso. Mas precisa ter arrependimento. Verdadeiro, profundo. Precisa ter arrependimento. Mas Deus age assim. Sabe que 1 João, não precisa abrir não, vou ler para você para ganhar tempo. 1 João 4,4 fala assim: filhinhos, olha Deus falando com a gente, olha que beleza, olha lá. 1 João 4,4: filhinhos, vós sois de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Olha só, e já os tende vencido. O diabo venceu, olha só. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós
do que aquele que está no mundo. Quem jaz no mundo é o maligno. Maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, que é o diabo. Maior aquele que está em vós, que é o Espírito Santo de Deus, do que aquele que está no mundo, que é o diabo. Maior que está em você do que o inimigo, meu irmão. Para de concordar, de aceitar as diversidades. Não se renda à aparência do seu adversário. Pastor, o gigante da minha vida é grande. Pastor, o problema da minha vida é grande. Não se renda à aparência do seu adversário maior que está em você. Escuta, 2, não se renda ao tamanho da sua luta maior que está em você. 3, não se renda às pressões das aflições, maior é que está em você. Mas tem gente sofrendo, porque não entende a autoridade. É isso que eu tento explicar. Nos cultos de quinta-feira eu falo muito sobre isso. Ah, pastor, não vem no culto, porque está perdendo, porque está sofrendo aí, porque você não vem no culto de quinta-feira. Já preguei muitos cultos de quinta-feira sobre autoridade, dei exemplo, ensinei, falei. Vai aprendendo. Esses dias, tempo atrás, eu atendi uma mulher, uma irmã de outra cidade. Veio com um problema espiritual. Tinha uma dor de cabeça que não era dela, não era mesmo, era do diabo. E veio e me procurou aí. Conversei com ela, ela era meu esposo. Eu e minha esposa conversamos. Falei assim, essa enfermidade é do diabo, você tem uma obra de macumbaria na sua vida. Eu vou orar com você. Eu orei, manifestou o demônio nela, na frente do marido, manifestou o demônio. Ordenei que saísse em nome de Jesus e levasse toda aquela dor. Na hora ela foi curada. Mas eu falei para ela assim, olha, Jesus falou que ele volta, viu? O demônio volta, se encontrar a casa vazia, ele vai voltar. Então eu vou te dar 2 literaturas. Eu passei 2 literaturas para ela. Falei assim, essas 2 literaturas vai te ensinar a lutar contra ele. Você vai ter que lutar contra ele, é matar ou morrer. Passei 2 literaturas para ela ler. E expliquei algumas coisas sobre autoridade com ela. Passei e falei, lê esse livro aqui e esse aqui, que você vai entender o que eu estou falando de forma bem clara, tudo certinho. Você entendeu? Entendi, pastor. Foi embora. Conversando com ela ontem deu estralo. Eu falei, vou fazer um zap com a irmã para ver como é que ela está. E ela mandou uns áudios para mim falando, como é que foi, irmã? Isso faz uns 2 meses atrás que ela veio aqui. Como é que está, irmã? Falei, pastor, estou bem. Eu peguei aqueles 2 livros, comprei um, li e entendi o que o senhor falou. Aí eu peguei, fiquei bem 1 mês e pouco. Aí um dia eu cheguei em casa, a dor atacou. E eu peguei e não reagi na hora. Não mandei embora na hora. E fiquei com a dor. Mas no outro dia, eu levantei e lembrei que eu tinha que mandar o diabo embora da minha casa. E ordenei que ele saísse da minha casa. E a dor sumiu na hora. E eu não tive mais dor até hoje. Sabe por que você sofre? Porque você não usa aquilo que está dentro de você, que é maior do que aquilo que está no mundo. Enquanto você não usar a autoridade que Deus te deu no nome de Jesus, meu irmão, você vai sofrer nessa vida. Não estou desejando, não estou amaldiçoando ninguém, estou falando a realidade. Enquanto você não usar a autoridade no nome de Jesus, você vai continuar sofrendo. Infelizmente a verdade é essa. E é isso que eu tento ensinar para as pessoas quando vem com problema espiritual. Não é só tirar o problema espiritual. Eu não só removo o problema espiritual no nome de Jesus. Eu ensino a pessoa a lutar no nome de Jesus. Porque eu sei que ele vai voltar. O inimigo, meu irmão, ele é persistente. O inimigo é astuto. Jesus falou, quando o inimigo sai de uma casa, de uma vida, anda por lugares áridos e não encontra repouso. Aí ele fala assim, vou voltar da minha casa, da onde eu saí. Como é que ele fala? Jesus falando. Ele considera nós como casa dele. Diabo, despejei você faz tempo, em nome de Jesus. Veja só, pega e volta, e se encontra a casa vazia, ele entra e traz mais quanto com ele?
7. Não fui eu que falei que o diabo ia voltar. Jesus falou que o diabo ia voltar. Para conferir como é que está a sua vida, para conferir como é que está a tua autoridade, para conferir como é que está a tua fé, para conferir se aí dentro de você está aquilo que é maior que Ele. Isso é libertação, isso é autoridade no nome de Jesus. Se você não exercitar isso, ele vai entrar, e aquela dor volta, e aquele problema volta, e aquela luta volta, e aquele problema financeiro volta, e aquele problema familiar volta, e aquele problema no casamento volta. Ei, escuta! Você quer para acordar? Ou você usa a autoridade e mata, ou você morre. Ou mata ou morre. Por exemplo, a pessoa chega, ai pastor, faz 20 anos que eu estou na igreja. Oh, glória, irmã, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Deus. Mas a minha vida é uma desgraça, misericórdia, Senhor. Põe a mão. Eu sento com pessoas, e olha só, eu não sou melhor que ninguém. Vivo falando aqui, não sou melhor que ninguém. Sou pecador, sou igual a todo ser humano, entendeu? É a mesma piciroca, depende da graça de Deus. Simplesmente é que eu enxergo a Bíblia de uma forma mais profunda e vivo ela de uma forma, simplesmente isso, questão de fé. Questão só de fé. Resolvi um dia colocar um pouco mais de fé naquilo que Deus diz na palavra, somente isso. E tento ensinar as pessoas isso, gente, você precisa viver a fé. É uma fé sobrenatural. E eu falo para as pessoas, vem cá, você está com um problema. Fala assim, ó, como é que é? Isso aqui nem era para mim estar ensinando aqui hoje, não tem nada a ver com a palavra. Mas vou dar uma pincelada. Vocês querem a pincelada? Sim. Não vou dar pincelada, muita gente não quer. Então deixa eu ver. Vamos continuar. Vamos lá. 3. Marca aí, quem está marcando? Por isso não use a força do seu braço. Veja só, se o maior que está em mim do que está no mundo, 1 João 4,4, então eu não posso usar a força do meu braço. Davi não usou a força do braço dele, porque a palavra de Deus diz lá em Jeremias 17,5 assim, ó. Jeremias 17,5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O homem que confia em si e aparta o seu coração de Deus é maldito. Então não pode confiar na sua capacidade humana. Nós temos que confiar naquilo que está dentro de nós, que é maior que está no mundo. Então, terceira coisa para você vencer o gigante é você não pode usar a força do seu braço. Aí você vai falar assim: pastor, vai falar assim, mas Davi, pastor, ele levou o seu cajado. Pastor, Davi, ele levou a funda dele, Davi levou a forja dele, Davi pegou 5 pedras, pastor, e lançou uma em Golias. Davi, pastor, ele usou sim a força, usou métodos humanos, usou recursos humanos que ele tinha. Sim, meu irmão, ele usou, mas a confiança dele estava em Deus. A confiança dele continuava em Deus. Deus era a razão de tudo na vida dele. É igual hoje, a gente vai trabalhar, eu confio no meu potencial de trabalho, etc. Mas eu sei que Deus tem que me abençoar por serviço dar certo, por executar certinho, por meu emprego permanecer, por a empresa me pagar no final do mês, o pão de cada dia está na minha mesa. Eu preciso confiar em Deus. Eu faço a minha parte. Ah, eu vou no médico? Eu vou no médico, sim. Deus usa a medicina para nos curar também. Mas eu confio que Deus vai colocar um médico certo. Se eu for ter que operar, eu vou confiar que Deus vai colocar a mão no médico. O médico vai fazer uma operação top de linha, porque é filho de Deus, está aqui na mesa. Capricha aí. Aqui, esse corpite aqui pertence ao Espírito Santo. Dá o trato. Para colocar a mão em mim, Senhor, santifica a mão dele, porque
Eu confio em Deus. Eu vou sim, humanamente, fazer aquilo que precisa, mas a minha confiança está no Senhor. A pessoa vai lá no médico lá fazer um negocinho, um recurso pequeno, uma cirurgia pequena, uma coisa simples, e morre na mesa. Por isso que quando a pessoa fala: pastor, eu vou arrancar uma encravada. Vamos orar, irmão. Vamos orar para você arrancar uma encravada. Porque de repente você arranca uma encravada sem Deus, aí vai dar uma granguena, vai subir, vai cortar uma perna, depois cortar outra, depois você morre. Então, para não acontecer isso, irmão, vamos orar e colocar Deus na causa. Põe tudo Deus na causa. Outra coisa, escuta. Outro exemplo aqui. Nós temos nosso casamento. Eu faço meu papel de esposo, minha esposa faz o papel de esposa. Nós dois fazemos o papel de pais. Mas nós precisamos de Deus para cuidar do nosso lar. Eu faço o meu papel, mas eu preciso de Deus para cuidar do meu lar. Não adianta, se Ele não cuidar, não proteger, não entrar com providência, para nada vai acontecer. Os nossos, meu irmão, esforços não são suficientes para resolver os problemas humanos e espirituais. Os nossos esforços não são suficientes para resolver nossos problemas humanos e espirituais. Nós precisamos do auxílio de Deus. E aí é onde Zacarias 4,6, um texto também que eu amo, eu gosto muito, que fala assim, Deus fala assim: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. As coisas se resolvem, meu irmão, na força, na violência, na intelectualidade, naquilo que você conhece de Deus, naquilo que você conhece das pessoas, humanamente dizendo. Se resolve naquilo que está dentro de você, que é maior que está no mundo. Aquilo que está em você é maior que está no mundo. Aquilo que está em você é o Espírito Santo de Deus, você é templo dele, é maior que está no mundo. Escuta o que Deus está falando para você hoje. Eu vou terminar no último tópico aqui. Não, para você vencer o gigante, não use a força do seu braço. Diga para o teu irmão que está do lado: não use a força do seu braço. E o último, para nós encerrarmos, o último tópico: como eu venço o gigante. Seja simples. Diga comigo: seja simples. Em 1 Samuel 17, versículo 38, 39 e 40, fala assim: então Saul vestiu a Davi com sua própria armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e fez envergar uma couraça. Então, ó, o rei Saul pega a armadura dele e põe em Davi. Escuta agora, versículo 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul: não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. Então Davi tentou andar com a armadura. Falou: rapaz, o negócio está duro aqui. A armadura dura. Não dá não estou acostumado com isso. Arrancou tudo, colocou lá, e aí veio 40. Então Davi tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las no alforje de pastor que trazia, e lançando a mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. Olha só, o rei Davi se veste com a armadura e diz que não está acostumado, tira a armadura. Então ele vai lá e pega o cajado, pega a funda, pega o alforje de pastor, pega a pedra e vai enfrentar o filisteu desta forma. Davi, meu irmão, não era um guerreiro de armadura, mas Davi era um guerreiro que se vestia de pastor. Seja simples. Seja simples. Davi, quando ele fala no versículo anterior, lá no 34, 35, ele conta a história que ele venceu o leão e o urso. E ele venceu o leão e o urso como pastor. Isso é armadura. Armadura ele não estava acostumado. Por que então que Deus está falando isso para você hoje? Seja simples. Não queira
colocar sobre você aquilo que você não é. Não queira ser aquilo que você não é. Seja você mesmo diante de Deus, do jeitinho que você é. É dessa forma que você vai vencer o inimigo, do jeito simples. E ser simples, meu irmão, o que Deus quer falar com você nessa noite é ser humilde. O que é humilde, pastor? Definição de humilde significa uma pessoa submissa, uma pessoa modesta, uma pessoa moderada nos desejos ou aspirações que ela pretende, uma pessoa que procede ou se apresenta despretensiosamente, ou seja, ela procede e se apresenta sem pretensão nenhuma, não pretende de nada, age normalmente, ela não está buscando cargo, não está buscando status, não está buscando fama, não está buscando louvor, não está buscando glória. O que ela está fazendo é sem intenção nenhuma, sem pretensão nenhuma. Essa é a pessoa humilde. Uma pessoa humilde, uma pessoa sem vaidade, né? Ou seja, não atrai admiração para si. Você vai ver que Davi não atrai admiração para ele. Olha só, é uma pessoa comedida. Humildade é isso tudo que eu falei para você e mais algumas coisas. E a Bíblia diz, vou ler para você, vai marcando só para você ler em casa. A Bíblia diz em Mateus 5,3: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde vai para o céu. Humilde vai para o céu. A Bíblia diz em Lucas 1,52 que Deus depôs dos tronos os poderosos. Deus tirou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aleluia. Está lá a humildade. A Bíblia diz lá em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Deus dá graça, Deus abençoa os humildes. A Bíblia diz lá em Lucas 18,14, parte B, porque todo que a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aquele que se acha, Deus vai humilhar. Aquele que se humilha, Deus exalta. Davi foi simples. Davi não quis ser rei, não quis vestir armadura de rei, não quis se apresentar diante de Golias como rei. Davi foi simples ao enfrentar Golias. Ele foi vestido de pastor. Ele foi carregando com ele aquilo que o pastor carregava. Por isso que Golias ironizou ele. Golias falou assim, no versículo 43, para você entender: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? O que é esse pau? Era o quê? O cajado dele. Davi foi enfrentar Golias com o pastor, cajadinho, fundinha, as pedrinhas, a fundinha, com o pastor. E aí Golias olhou para ele: tá brincadeira, você vem comigo com um pau, filho? Acho que eu sou cachorro para você me bater? Você está com gozação, está com brincadeira, Davi. Essa piada é boa. Golias ironizou ele. Golias se exaltou. Golias se achava. Golias, ele se colocava como cara. E Golias teve a cabeça cortada. E aquele humilde, aquele que não chamou atenção para si, escuta que você tem que entender isso. Eu vou finalizar falando isso para você nessa noite. Davi, meu irmão, não chamou atenção para ele. Olha o versículo 26. Por que Davi lutou? Olha só. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que fará o homem que matar esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Olha só. Qual que era o propósito de Davi? Não era aparecer, era defender o exército do Deus vivo que estava sendo humilhado, porque todo dia Golias lá, durante 40 dias, e provocava o povo de Israel. Esse cara aí.
que está confrontando o exército do Deus vivo. Aí no versículo, afirma isso lá no versículo 45. Disse Davi aos filisteus: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos Israel, a quem tens afrontado. Davi não chamava para ele a glória. Davi não estava buscando a glória para ele. Davi não estava defendendo a honra dele. Davi estava lutando por aquilo que é de Deus. Davi foi como humilde, como pastor carregando na mão o cajado, a bolsinha, as pedrinhas e a funda. Foi ironizado pelo Golias por isso, por ir lá com um cajadinho para enfrentar ele. Golias tirou o sarro dele, mas ele se manteve firme. Ele se manteve firme, humilde, e Deus então o exaltou. E Golias, que era exaltado, Deus o humilhou ao ponto de perder a cabeça de frente de todo o seu exército. Meu irmão, para você vencer os inimigos gigantes, você precisa ter humildade com você. Para você vencer os gigantes, você tem que ter humildade. Escuta, não tem jeito. Escuta aqui para você que é um líder, para você que é um levita, para você que é um intercessor, para você que é um diácono, para você que está à frente de uma obra das crianças, ou qualquer outra coisa. Socorre que a criança caiu. Vê, por favor, vê se precisa de alguma coisa aí. Vê se machucou. Veja só. Veja só. Você que é líder, você que está na obra, você que está na frente, você que está em evidência, como Davi não teve jeito. Meu irmão, para fazer a coisa acontecer, você vai ter que aparecer, você concorda comigo? Como é que Davi ia vencer Golias sem aparecer? Não tinha jeito. Como é que Davi ia vencer sem aparecer? Não tem jeito. Nós que estamos nas obras estamos em evidência. O pastor está aqui em cima, ele está em evidência. Não tem jeito, eu vou chamar atenção para mim. Você que canta, chama atenção para você. Você que trabalha na obra, chama atenção. Não tem jeito. Você vai estar em evidência. O que não pode acontecer é aqui dentro, ó. Aqui dentro não pode ter orgulho. Aqui dentro não pode ter soberba. Aqui dentro não pode ter altivez. Aqui dentro não pode buscar glória para si. Aqui dentro não pode buscar louvor para si mesmo. Aqui dentro não pode. Aqui dentro tem que ser humilde. Tem que ser humilde. É onde Deus opera. Na humildade. É onde Deus exalta. Quer vencer o teu inimigo? Se humilha diante do Senhor. Quer vencer o inimigo? Tenha um coração humilde para com as pessoas. Não se ache melhor que ninguém. Você não é melhor que ninguém, nem sou eu melhor que ninguém. Nós somos todos iguais diante de Deus. Somos todos iguais diante de Deus. Quer vencer o inimigo? Seja humilde. Seja humilde em reconhecer os seus erros. Seja humilde em confessar o seu pecado diante de Deus. Seja humilde em pedir perdão para quem você ofendeu. Seja humilde em reconhecer aquilo que você tem feito de errado para com as pessoas ou para com Deus. Seja humilde. Seja humilde de reconhecer que você precisa de ajuda. Seja humilde. Você vai vencer os seus inimigos quando você se colocar humilde. Humildemente diante de Deus, onde Deus vai operar. O cara que se acha, o cara que, não, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu consigo sozinho. Meu irmão, você não vai conseguir sozinho. Eu não cheguei aqui hoje sozinho. Eu não cheguei aqui onde eu estou sozinho. Deus estava comigo sempre. Segundo, Deus usou pessoas para me chegar aqui onde eu cheguei aqui hoje. Pessoas que cuidaram de mim, trabalharam comigo, ministraram na minha vida, me ensinaram, tiveram paciência comigo. Ninguém chega sozinho a nenhum lugar. Ninguém chega sozinho em nenhuma profissão. Você precisa de pessoas. Quer vencer o inimigo da sua vida? Quer vencer o gigante? Faça isso. Seja humilde. E eu fecho aqui lembrando você 4 coisas que eu falei nessa noite. A primeira, para você vencer o gigante, você não deve fugir da luta. Tenha fé. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Tenha fé que o Deus que fez lá atrás vai fazer hoje aqui na sua vida. Segunda coisa, você não deve aceitar as diversidades como normal. Não aceite o que está passando na tua vida normal. Não aceite. Está errado, não é normal. O normal é estar certo. Tem alguma coisa esquisita? Não está normal.
é o diabo, é o inimigo, é tudo que está acontecendo na minha vida. Não é normal. Está errado, não é. Não aceite como as coisas normais. Faça a sua parte. Por isso, 3. Por isso não use a força do seu braço. Não é você. Você faz a sua parte, mas quem executa aquilo que está dentro de você, porque ele é maior do que está no mundo. E 4ª e última coisa, seja simples, seja humilde, porque Deus exalta os humildes. Essa história, ela termina assim. Essa pregação termina assim, melhor dizendo. Para você vencer os gigantes, resumindo tudo agora que eu falei, você precisa ter 2 coisas que eu falei aqui: coragem. Vai ter que ir para cima, vai ter que enfrentar o inimigo, vai ter que sentir o bafo do diabo na tua cara. Coragem e Deus na sua vida. Coragem e Deus na sua vida. Coragem para enfrentar as adversidades. E Deus, porque Ele é maior que tudo que você vai enfrentar. Essas 2 coisas, se você começar a praticar a partir de hoje, você vai mudar a sua vida. E você vai ter uma vida vitoriosa, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor nessa noite.